caso, isso representaria, segundo a diretoria executiva da estatal, um custo de 4,4 bilhões de reais com as demissões, mas que seria amplamente compensado até 2020. É um cenário devastador e eu estou aqui na frente de um presidente que preside a mesa nesse momento, que é um sindicalista e que sabe o impacto que isso tem na vida dos trabalhadores. Isso não traz impacto só financeiro, não traz impacto só do desemprego, traz impacto seríssimo de ordem psicológica e de desordem nas famílias. Isso só o futuro dirá, senhor presidente, se o plano de demissão voluntária será benéfico. De qualquer forma, o sofrimento humano não será apagado. A guisar de exemplo, lembro-me agora de outra situação. A Petrobras já demitiu da sua área de comunicação quase meia centena de profissionais. Na área jurídica, a estatal planeja dispensar 30% dos seus advogados residentes. Pode-se, é claro, argumentar que estes dois setores encontravam-se inchados, mas é no mínimo estranho e contraditório imaginar que a Petrobras abrirá mão desses profissionais justamente no momento em que mais precisa melhorar a sua imagem pública e defender-se de inúmeras ações judiciais. Outro efeito nefasto da situação da Petrobras e sua subsidiária refere-se às fontes de financiamento. Uma vez que a classificação de risco da empresa no mercado financeiro está cada vez pior, suas possibilidades de crédito naturalmente se restringem. Atualmente, é a China a principal fonte de financiamento da Petrobras. Ocorre que a cada liberação de recursos para a nossa estatal, os chineses conseguem impor contratualmente a compra de seus equipamentos e serviços com efeitos deletérios para a indústria nacional e, consequentemente, gerando mais desemprego e mais recessão. Todo mundo pensa que o foco dos chineses é vender os seus produtos nos países. Não, o foco dos chineses, a sua economia está baseada em gerar empregos. Os chineses fazem negócio que, de repente, as pessoas falam, olha, esse negócio não foi benéfico para a China. Não, o foco deles é gerar emprego. E essa é a preocupação que eu não vejo nesse momento que estejamos tendo. Em documento obtido pelo jornal virtual Infomoney, foi verificado que em financiamento obtido em abril de 2015, a Petrobras se comprometeu a adquirir em produtos chineses o equivalente a 60% do valor do empréstimo, que foi de 3,5 bilhões de dólares. Enquanto, de repente, todo mundo estava pensando que eles estavam querendo fazer uma espécie de agiotagem, não. A China estava querendo gerar emprego. Veja bem, do empréstimo, 60% eles estão querendo que o Brasil adquira de equipamentos. E parece que esse modelo de acordo tem sido replicado em todos os contratos firmados mais recentemente com o Banco de Desenvolvimento da China, o CDB. A direção da Petrobras não confirma essa condicionalidade, dizendo apenas que as condições dos acordos são confidenciais. Cadê a transparência? Cadê o controle social? Trata-se de cláusulas leoninas que não só prejudicam a população, mas, no limite, atentam até mesmo contra a soberania nacional. Mas a culpa, senhoras e senhores, não é dos chineses, a culpa é nossa. Assim como também é nossa a Petrobras. O martírio não para por aí. Além dos projetos que foram redimensionados ou desacelerados, existem aqueles que foram descontinuados, tendo em vista a perda da capacidade de investimento das empresas estatais, ou mesmo a inviabilidade financeira da sua execução. O destaque negativo vai para o cancelamento pela Petrobras da construção das usinas Prêmio 1 no Maranhão, Prêmio 2 no Ceará, com prejuízo a toda a malha produtiva que se preparou e investiu para receber encomendas, as quais desastrosamente não mais serão demandadas. Nos últimos meses, novas medidas desesperadas continuaram a ser anunciadas e tomadas pela direção da Petrobras, com graves danos aos trabalhadores e trabalhadoras envolvidos, assim como indiretamente a todos os brasileiros. Tudo isso, senhoras e senhores, é fruto de uma equação diabólica cujos principais variáveis são a corrupção desenfreada, o clientelismo, a incompetência administrativa e, por fim, a atual recessão econômica. No final do ano passado, registre-se, houve problemas enormes. Em outubro de 2015, petroleiros cruzaram os braços em luta por reajuste salarial.
protestando também contra o plano de vendas de ativos da estatal e buscando manter direitos dos trabalhadores. A greve afetou mais de 25% da capacidade de produção diária da empresa e influenciou até o preço do petróleo no mercado internacional. Apenas na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, responsável por 80% da produção de petróleo do país, quase todas as 49 plataformas aderiram ao movimento paredistas, que se estendeu pela Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Triste e revoltante também é a situação da Petros, o fundo de pensão dos empregados da Petrobras e suas subsidiárias. A exemplo do que aconteceu com a Postales, dos Correios e com a FUNCEF da Caixa Econômica Federal, cujo uso político dos ativos culminou em rombos bilionários. A Petros também sucumbiu à corrupção e à má gestão. Seu déficit, que já era de aproximadamente 6 bilhões em dezembro de 2014, hoje supera a marca de 10 bilhões de reais. Concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Cristóvão. Senador José Medeiros, ao escutar a sua fala, eu começo a pensar que nós precisamos inventar um novo conceito no Brasil, de improbidade histórica. Talvez nada disso que o senhor esteja dizendo seja considerado, de fato, improbidade administrativa, mas é uma improbidade com a história do Brasil. A destruição de fundos de pensão, a degradação de estatais como a Petrobras e como a Eletrobras e o BNDES também, são fatos tão graves que a gente pode imaginar que, se não houve crime do ponto de vista jurídico, houve crime sim do ponto de vista histórico, diante da história do Brasil. Hoje eu vi um artigo falando de uma década perdida. Eu acho que nós estamos sendo muito otimistas ao acharmos que temos uma década perdida. Nós temos muitas décadas perdidas. Eu não vou chegar ao ponto de dizer um século. Um século é tempo demais. Mas muitas décadas perdidas. Na educação, na saúde, nas finanças públicas, vamos levar muitos anos por ordem nisso. O tamanho do endividamento é uma improbidade histórica. Então, a gente está discutindo muito crime de responsabilidade, tendo em vista coisas bem concretas e imediatas, e não está vendo esses crimes de improbabilidade histórica que o senhor está trazendo para nós. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Um relatório elaborado por 2 conselheiros independentes da Petros apontou que, em razão dos vergonhosos resultados apresentados, os 28 mil contribuintes e mais de 50 mil aposentados da estatal terão que fazer contribuições extra para cobrir os prejuízos. Isso não é falácia, isso é a realidade. Agora vejam bem, pegaram o dinheiro e agora os contribuintes dos planos terão que arcar com essas despesas. Por fim, para não tomar mais ainda o precioso tempo de Vossas Excelências, quero falar da cidade fluminense de Macaé, tida como capital nacional do petróleo. Após décadas seguidas de crescimento, Macaé se transformou, em poucos meses, de terra da prosperidade em município gravemente atingido pela crise econômica. Em 2015, a arrecadação do município encolheu em mais de 120 milhões de reais, o que causou desemprego direto e indireto, com reflexo sobre mais de 5 mil famílias. Como disse no início, senhor presidente, o mais absurdo é que toda essa sucessão de erros e desvios de dinheiro público venha castigar de forma implacável e sem direito a artimanhas jurídicas protelatórias aqueles que em nada contribuíram para os desmandos que se passaram não só na Petrobras, mas em várias estatais brasileiras. Pelo contrário, essas pessoas, agora jogadas à própria sorte, foram elas que ajudaram a impulsionar e construir os projetos que ainda hoje temos orgulho de mencionar. Não é justo nem digno que elas sejam descartadas de forma tão violenta e arbitrária. E aqui, senhor presidente, já caminhando para o final, nos chega a seguinte conclusão. O momento que estamos passando, e está hoje, é justamente o dia em que o governo vai fazer a defesa, a entrega da defesa ali na comissão de impeachment. Todos os dados que trouxemos aqui e tudo que se falou, há poucos dias, inclusive, chegaram a jogar toda a culpa disso aqui em cima do juiz Moro. Mas não tem como tampar o sol com a peneira, porque já foram devolvidos
mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Portanto, provado, houve desvio disso tudo. Então, nesse momento, o que a gente precisa também é colocar nesse debate, não só de acusação e negação da acusação, não só de dizer que o impeachment é golpe ou de dizer que o impeachment não é golpe, mas é colocar também nesse debate a preocupação com as pessoas que estão perdendo os empregos. Usinas de álcool, já mais de 70 delas foram fechadas. Empresas de agências de automóveis, mais de 1.000 agências. Então, não preciso ficar me delongando aqui. Nós estamos realmente numa crise. Mas e a preocupação com os empregos? A preocupação com os desempregados, com as pessoas que nada tinha a ver com isso, que não contribuíram, que simplesmente confiaram. Eu estou vendo um discurso muito forte na defesa de dizer, olha, foi pelos pobres. Tudo isso que fizemos foram para os programas sociais. As pedaladas foram para os programas sociais. Não foram. Dos 40 bilhões das pedaladas fiscais, apenas 6 foram em relação aos programas sociais. Não dá para pegar tudo isso e jogar que foram para ajudar a pobreza. Não pode se usar essa desonestidade intelectual. Muito obrigado, senhor presidente.